Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos começando mais uma entrevista no canal Entrevistando Amigos, tá certo? Antes de eu começar essa entrevista, eu queria agradecer que a última que eu fiz com o Dr. Sanderson Nilo de Albuquerque foi bem comentada, a repercussão foi muito boa, mais de 100 visualizações entre aproximadamente 5 dias e assim, foi bastante proveitoso. Queria agradecer a vocês que assistiram lá, se inscreveram no meu canal. Parece pouco, né? Mas para quem está iniciando um projeto dessa magnitude aí, é bastante gratificante para mim, tá certo? Queria lembrar vocês também que na próxima quinta-feira, às 21 horas, estaremos também com uma outra live, já está marcada, professor do IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, tá certo? A antiga Escola Técnica, e ele vai falar um pouquinho da matemática da Covid-19, tá certo? Espero vocês também para assistir lá. Bom, vou apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje. O tema da entrevista é inclusão em tempos de pandemia, tá certo? Eu vou conversar com o José Ednilson, né, Almeida do Sacramento, tá certo? Ele é graduando em produção em comunicação e cultura pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, graduado também em jornalismo pela mesma faculdade de comunicação, tá certo? Graduado no bacharelado interdisciplinar em humanidades com ênfase em políticas e gestão da cultura, também pela Universidade Federal da Bahia, tá certo? Ele aqui tem um vasto currículo, tá certo? Bastante atuante, tem uma experiência profissional incrível. Só para vocês terem ideia aqui, eu não vou ler toda a experiência dele, mas destacar que ele é consultor em audiodescrição, consultor também em acessibilidade cultural, fundador e coordenador da Associação para a Inclusão à Arte, Cultura e Comunicação, tá certo? Colaborador da Rede de Comunicadores Comunitários, portal da Agência de Notícias das Favelas, ANF, tá certo? Educador na Rede PCD da Bahia, conselheiro municipal e estadual dos direitos da pessoa com deficiência, produtor, participação em filmes, diretor, produtor de série, produtor cultural, produtor de CD, fundador da Associação para a Inclusão e Comunicação, para a Inclusão à Comunicação, Cultura e Arte, tá certo? Enfim, colaborador da revista Flipside, ele vai me corrigir se eu falei certo, revista norte-americana aí, e autoria do Guia para Jornalistas, Pauta Eficiente, como abordar a deficiência na imprensa, Guia para Jornalistas a ser lançado. Autor do livro Rock Baiano, História de uma Cultura Subterrânea. Então, realmente, essa nossa entrevista não vai ser esgotada. Eu já de antemão já vou intimando ele e vamos apresentá-lo aqui. Seja bem-vindo, Ednilson. Tudo bem com você? Tá escutando direitinho aí? Tudo bem, tudo bem, meu amigo Edivaldo, muito obrigado, um abraço a você, um abraço também aos amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço tão amigável e tão suave para a gente bater esse papo. Queria saber o seguinte, se faltou alguma, eu vi aqui bastante extenso a experiência, se faltou alguma coisa que de repente passou desapercebida aí na sua longa caminhada aí já. Não, Edivaldo, na verdade você exagerou, você colocou coisas aí de gente famosa que você pegou
ao longo da internet. Eu apenas sou Sim. um rapaz latino-americano com pouco dinheiro no bolso e com muitos amigos. Não, você falou corretamente, é um pouco da estrada que eu venho percorrendo. Claro que alguns desses títulos não podem ser validados sem a caminhada, entende? Ou seja, mais do que esses títulos, mais do que um ou outro diploma, é a caminhada que a gente percorre para se interagir com as pessoas. Eu acho que uma das coisas que eu procuro fazer é interagir com as pessoas, independentemente do título, do cargo ou da função. É isso. Já inicio fazendo uma pergunta a qual particularmente me intriga bastante. Qual a forma correta de chamar uma pessoa que tem a visão comprometida? Pode-se chamá-la de cega? É ou não pejorativo falar assim nos dias de hoje, em que atualmente há o termo deficiente visual, tá certo? E aí eu te peço que você fique à vontade agora, até se quiser se apresentar mais um pouco, falar mais alguma coisa e falar um pouquinho aí, resumidamente, a tua história aí com a sua dificuldade visual. Olha, a pessoa que não enxerga é uma pessoa cega. Esse termo, falar que uma pessoa é cega ou cego, não é pejorativo, não traz nenhum demérito para essas pessoas. As pessoas cegas recebem muito bem esse termo. Do ponto de vista mais técnico, a literatura traz deficiência visual. Então, uma pessoa pode ter uma deficiência visual total, cegueira, ou pode ter baixa visão, que é aquela pessoa que tem uma visão parcial. Ou seja, tanto podemos usar pessoa com deficiência visual ou pessoa cega. Esse é um termo que, inclusive, na maioria dos países é utilizado sem nenhum problema. Embora existam pessoas que considerem, na verdade, chamar uma pessoa de cego ou cego, considera isso algo muito ofensivo, mas não é. Podem ficar tranquilos e podem dizer uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual. Da mesma maneira que pode chamar uma pessoa surda, aquela que não ouve, ou pessoa com deficiência auditiva. E eu aproveito, Edivaldo, se você me permite, para comentar um pouco sobre essas terminologias. Hoje, depois de várias lutas do movimento social, a comunidade de pessoas com deficiência está, digamos assim, classificadas em deficiência física, aquela que tem impedimento motor ou físico, deficiência sensorial, que são as pessoas surdas ou as pessoas cegas, e deficiência intelectual, que são aquelas pessoas que têm um déficit cognitivo, têm alguma limitação do ponto de vista da cognição. E aí a gente não pode confundir a pessoa com deficiência intelectual com pessoa com deficiência mental. Então nós temos deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência intelectual. Edivaldo. Então, Ednilson, esse finalzinho aí, a deficiência mental, ela é um termo que não existe. Então, seria só a deficiência intelectual que a gente pode... Na verdade, exatamente. Na verdade, até um certo tempo, talvez 10, 15 anos, se utilizava muito a deficiência mental. Porque ela cedeu lugar à deficiência intelectual. Porque quando se fazia referência à deficiência mental, muita gente confundia com a doença mental. Então aí colocava essas pessoas na mesma classificação. Então, inclusive, a partir de 2006, com a realização da Convenção Internacional da ONU sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, essa classificação se sedimentou, ficou pacificada. Então, nós temos hoje pessoa com deficiência intelectual e não pessoa com deficiência mental.
Entendi. Esclarecido, então. Bom, na próxima pergunta que eu te faço é o seguinte. Você é colaborador, né, da ANF. Explica pra gente, basicamente, o que essa agência faz e qual está sendo o papel dela nesse momento de pandemia da Covid-19 para a população mais carente. A ANF, a Agência de Notícias das Favelas, é uma organização que trabalha com comunicação comunitária. Ela nasceu no Rio de Janeiro e hoje ela tem segmentação em algumas cidades, em alguns estados. Por exemplo, nós temos em Salvador a Agência de Notícias das Favelas, temos em Recife, temos também em Natal e em outras cidades do Nordeste. Eu colaboro com esta agência de notícias por entender que é um órgão que prioriza a informação popular, uma informação de caráter alternativo. E para você ter uma ideia, a comunicação comunitária é o veículo que está mais próximo das comunidades, sobretudo daquelas comunidades de baixa renda, aquelas comunidades distanciadas dos grandes centros. E diariamente a ANF presta um serviço mesmo, um serviço social, quando informa as pessoas sobre todo tipo de documentação necessária para se organizar durante a pandemia, quando orienta as pessoas quanto aos cuidados. Você imagina o que é, por exemplo, na periferia, famílias que moram às vezes numa casa de 30 metros, mas moram 7 pessoas, 8 pessoas. E aí veja o desafio que é você manter o distanciamento social, manter as condições de higiene. E um órgão como a ANF, a Agência de Notícias da Favela, a Agência de Notícias das Favelas, de suma importância, vem inclusive ganhando muita credibilidade a partir do momento que combate as notícias falsas, né, as fake news. Isso. Da mesma maneira que chega mais próximo do habitante das cidades, das periferias das cidades. Muito bom, então, Edmilson. Parabéns aí também por essa iniciativa, né? Vamos passar aqui para outra perguntinha, tá certo? Que é o seguinte: até que ponto o distanciamento social pode modificar a condição de inclusão do deficiente visual, né? Nesse momento difícil, onde infelizmente, se assim podemos supor, né, acaba ocorrendo essa situação para a maioria dos deficientes visuais no seu cotidiano? Olha, sem sombra de dúvidas, esse momento de pandemia alterou a vida e o modo de pensar e agir praticamente de todas as pessoas. Do ponto de vista da inclusão, o que eu percebo é que com a pandemia, as pessoas com deficiência, aí eu já falo de todas as pessoas com os mais diversos tipos de deficiência, a pandemia veio revelar um lado encoberto da deficiência. Ou seja, quando se faz, por exemplo, as campanhas de utilidade pública, ao longo desses meses, a gente pouco viu conteúdos dirigidos a pessoas com deficiência. Então, os órgãos, os gestores, os órgãos públicos vieram a se dar conta da existência de uma categoria chamada pessoas com deficiência como um agravamento da crise. Só para você ter uma ideia, há cerca de 20 dias saiu uma campanha da Caixa Econômica Federal, que é aquela campanha que orientava as pessoas a fazer o cadastramento para o auxílio emergencial. E o que é que acontecia? A Caixa soltou uma peça publicitária inacessível, sobretudo para pessoas cegas e pessoas surdas. Era uma peça publicitária que orientava em imagem e uma trilha sonora como você preencher os dados
para se cadastrar, se candidatando ao auxílio emergencial. O que é que vem a ser isso, Edivaldo? É uma falta de respeito para com essa parcela da sociedade. Para que a gente tivesse acesso mais amplo à informação, nós precisamos lançar mão de trabalhos voluntários, de circular pelas redes sociais as informações de maneira acessível. Por exemplo, pessoas interessadas em fazer essa informação chegar até as pessoas com deficiência criaram sites acessíveis, criaram campanhas de informação para essas pessoas. Ou seja, se a inclusão é um processo difícil no dia a dia das pessoas, imagine num processo pandêmico como nós estamos vivendo, né? E só lhe dando um exemplo, como uma pessoa cega que circula na rua, geralmente auxiliado por uma outra pessoa, ou com auxílio eventual para atravessar uma rua, como essa pessoa estaria livre daquele contato físico? Porque, por exemplo, para atravessarmos uma rua, é recomendável que a gente segure no braço da pessoa que vai nos guiar, né? Então, são desafios que todos nós estamos ainda descobrindo, Edvaldo. Poxa, você falou uma observação bastante interessante, esse finalzinho, né? Se a gente está nesse momento de distanciamento social, né? Como é que essas pessoas, né? Que precisam, né? Então, no caso que você diz que é quase que essencial, né? Ter esse zelo, né? Esse cuidado de ter uma pessoa para acompanhar, né? Exatamente, é um cuidado, porque o que é que acontece? As pessoas cegas caminham sozinhas pelas ruas sem nenhum problema, mas não quer dizer que essa pessoa vai ficar o tempo todo sozinha. Ela vai precisar de alguma orientação, sobretudo para atravessar uma rua, para chegar onde tem destino, e isso é feito do contato, né? Então é um desafio muito grande, inclusive nós recomendamos, por exemplo, que a pessoa cega segure no ombro da pessoa que está orientando, e além do mais que tenha todo aquele cuidado com a higiene. Mas esse é só um exemplo para você perceber como nós estamos preparados para a rotina do dia a dia e muito mais despreparados num caso de pandemia como esse que nós estamos vivendo. Ok, Ednilson. Vamos passar aqui para outra pergunta, tá certo? Como estão se comportando em relação a estratégias de inclusão as entidades que são regidas especificamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, nesse momento em que o mundo é acometido pelo coronavírus, certo? No sentido de não haver um abandono para os menos favorecidos, os mais discriminados, enfim, as pessoas que também têm algum tipo de deficiência. Olha, ao longo dos anos a gente percebe que as pessoas com deficiência são invisibilizadas. Elas não existem para o poder público. Aí você pode dizer assim, puxa, mas como não existe, tem Paralimpíadas, tem isso, tem aquilo. Quando eu falo invisibilizadas, porque parece que há de fato um cobertor, uma muralha que nos afasta das políticas públicas, sobretudo das chamadas políticas públicas de inclusão. Eu devo citar que eu faço parte da assessoria da ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, e a ONCB foi uma das primeiras instituições a denunciar esse descaso por parte dos poderes públicos e não só isso, comunicar aos poderes públicos, sobretudo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Assistência Social, falando sobre a necessidade de um tratamento específico para o segmento de pessoas com deficiência. Hoje, nós temos uma secretaria que a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência abriu, inclusive está vigente esse cadastro, abriu um cadastro que está
colhendo dados de instituições que agregam pessoas com deficiência, para a partir daí fazer um levantamento e, de maneira emergencial, dar a devida assistência para essas pessoas. Porque, no geral, você imagina que existem pessoas com deficiência que moram sozinhas. E imagine também, naturalmente, que existem pessoas que dependem, embora não morem sozinhas, dependem de um cuidador, de uma cuidadora. Como é que fica essa relação? Então, são vários pontos de interrogação que é preciso que as políticas públicas se debrucem sobre essas pessoas. Nós estamos falando de um contingente de cerca de 45 milhões de pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência. E eu creio que essa pandemia, se a gente pode dizer que está deixando um legado, é revelar as mazelas da nossa sociedade, é abrir os nossos olhos para aqueles e aquelas que estão isolados e isoladas, né? Ou isolados do ponto de vista de uma política de inclusão social verdadeira, ou isolados porque estão realmente distanciados desses processos de engajamento social. Bom, você trazer esse questionamento e de antemão eu já vou, Ednilson, te intimando a gente em outra oportunidade, tá certo? Fazer esse bate-papo aí, né? Sobre esses questionamentos que você vem também trazendo aqui, a gente na entrevista, né? Nessa dinâmica. E assim, a gente vai voltar, viu? Em outra oportunidade para você a gente abordar mais isso, tá certo? Enfatizar mais, né? Toda essa questão. Ô Ednilson, eu vou só... Eita, desculpa, eu te interrompi. Pode comigo. Tá certo. Eu vou fazer só o seguinte, agora eu vou Pode fazer... comigo. Tá ótimo. Eu vou fazer só um intervalo, tá? Pra gente voltar e encerrar a entrevista, tá ok? E não sai daí, tá certo? Tá joia, fique à vontade. Então pessoal, a gente vai fazer esse intervalo. Já a gente volta. Tá certo? E até daqui a pouquinho.